Pode sentar, irmãos. Bom, o nosso assunto qual que é? Qual que é o nosso assunto, irmãos? Ó, aproxime-se de Deus através da oração. Esse é um assunto inesgotável. Por quê? Oração é relacionamento com Deus. O próprio título aqui fala, aproxime-se de Deus através da oração. Então, oração é uma forma da gente se relacionar com Deus, né? Cada professor tem uma didática, né? Eu, particularmente, eu gosto de dar uma sequência aqui na apostila, porque eu acho interessante a gente não perder nada, tá bom? Então, é assim. É. Então, gente, olha, na apostila da gente aqui, eu penso assim, que essa apostila, ela foi criada dentro de uma direção de Deus para o pastor Marcos. Então, a gente precisa, isso aqui não está pronto e acabado, mas é um roteiro que a gente pode seguir e extrapolar, né? Pode avançar muito mais. Então, eu vou dar uma sequência que eu gostaria que vocês ficassem com a apostila aberta, que de vez em quando eu vou pedir a alguns irmãos para poder ler alguma referência, porque tem várias referências nesse texto. E essas referências aí, além de nos ensinar a palavra, vai nos ensinar a conhecer os endereços. O público meu aqui é bem eclético, né? Temos pessoas convertidas há muito tempo, novo convertido, pessoas, né, que já conhecem, mas isso é importante a gente ajudar, isso aqui vai ajudar a gente até a manusear a palavra, né, encontrar os textos, os endereços direitinho. E eu gostaria muito assim que vocês participassem bastante, tá bom? O primeiro texto que eu gostaria de ver com vocês é essa citação do Billy Graham, que eu achei assim fantástica, fantástica. Fala desse relacionamento nosso com Deus de uma forma muito simples e, né, assim, didática mesmo. Olha só, está aí separadinho aí nesse primeiro parágrafo aí. Como filho de Deus, você tem a oportunidade de uma audiência instantânea com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o presidente dos presidentes. Qualquer que seja a necessidade, qualquer que seja a hora, a agenda dele está livre para receber vocês. Gente, olha que coisa assim. Billy Graham foi um homem extremamente usado por Deus, né? Amo as pregações dele. E olha só o que ele coloca para a gente aqui. Imagina, nós temos o privilégio que o povo de Deus do Antigo Testamento todo não teve. O Antigo Testamento, para eles conversarem com Deus, eles sempre tinham um intermediário, tinha um sacerdote. Pensa, gente, que se você tivesse um pecado, vamos supor, você fica lá, durante um ano você peca, né? Que a gente peca de todo tempo, está pecando. Você tinha que esperar um ano para poder levar o seu sacrifício para o sacerdote, entrar no Santo dos Santos e ali levar a sua petição. Pensa nisso, né? Quantos anos o povo de Deus nunca ouviu Deus falar, ouvido a ouvido com eles, né? No ouvido deles. E aí, nós nos convertemos. Um dia nós conhecemos Jesus, do jeito que está escrito aqui. Primeira coisa que nós fizemos, nos arrependemos dos nossos pecados, depois nascemos de novo, descemos as águas, né? Começamos a ter um relacionamento com Jesus, face a face, falando com Ele diretamente. Isso é um grande privilégio. Isso é um grande privilégio. Então, quando a gente entende esse privilégio de poder, imagina, eu não vou falar nem do presidente nosso, não. Vou falar do prefeito de Paula Cândido. Vocês acham que se vocês chegarem lá na prefeitura agora e falar assim, eu quero falar com o prefeito Paula Cândido, vocês acham que vocês vão conseguir? Claro que não. Claro que não, ele tem uma agenda cheia. Gente, Deus tem uma agenda aberta para nós 24 horas por dia.
E o que a gente vai falar hoje é sobre isso. O que eu vou falar com Deus? Ele tem uma agenda para mim aberta 24 horas. Mas para quê? O que eu vou conversar com Ele? O que a gente conversa? Então, esse é o nosso assunto de hoje. E aqui embaixo, a gente começa aqui, olha, os 10 mandamentos específicos sobre a oração. Quando é que eu preciso orar? Quando que eu preciso orar? Lê para nós aí, Luiz Carlos, o número 1. Não, lê só o que está escrito aqui. Ore enquanto espera o Senhor. O 2. Ore em favor das autoridades constituídas. Ore em favor dos líderes espirituais. 4. Ore em favor dos inimigos. 5. Ore uns pelos outros. 6. Orem em acordo. 7. Ore no Espírito. 8. Ore pelos enfermos. 9. Ore para resistir à tentação. 10. Ore por aqueles que estão em pecado. Vocês estão vendo? Então, não falta motivo para a gente conversar. Se a gente começar a olhar cada um desses motivos aí que a gente precisa de estar orando, 24 horas com Deus é pouco, né? Que a gente vai ter muito o que falar com Ele. Só começar a falar, se começar a falar, por exemplo, aqui, vamos pegar um item aqui bem polêmico. Ora em favor das autoridades constituídas. Quem são as autoridades constituídas na nossa vida? Nossos pais, começa dentro da família. Nossos pais, esposos, né? Maridos, aí vai subindo. Dentro do seu trabalho, você tem alguém que é autoridade instituída sobre você, tem na cidade, tem... Em todo lugar nós temos autoridades que a gente precisa estar orando. Né? No entanto, quando a gente pensa em autoridade, só pensa lá no prefeito, presidente, governador, né? Mas não, são as pessoas que estão acima de nós em alguma coisa. Então, irmãos, eu pergunto para vocês, como que a gente vai ficar orando sobre isso aqui? Como é que seria, então, a nossa oração? Qual que é a forma que a gente vai fazer? Como que eu vou... Mas eu não dou conta de ficar orando sobre isso aqui o dia inteiro, sobre tudo isso aqui. Como é que eu vou fazer para orar sobre tudo isso aqui? Como que a gente faz? Como que vocês costumam orar? Vamos começar assim. Como que você costuma orar? Eu converso com Deus, igual diz aqui, é um diálogo, né? Ele definiu a oração como diálogo, então. Mas você tem um horário específico para fazer isso? Eu acordo cedo, né? Primeiro eu oro e depois eu vou fazer outras coisas. Aí depois que você orou, você vai, sai para a escola ou para outra coisa, se você estiver aqui, trabalha alguma coisa, e aí você já fez a sua parte de oração, é isso? Tipo assim, depois que eu oro, eu tento ler pelo menos um capítulo da Bíblia e depois eu tento tomar meu café e ir para o serviço. Muito bem. E você, como é que é a sua questão de oração com Deus? Bom, eu começo também, assim que eu acordo, eu já, obrigada, Senhor, agradeço, já converso ali com Deus. Tenho devocional no aplicativo, então eu também, antes de tomar café, ou durante tomando café, eu faço meu devocional, aí eu sigo o aplicativo, leio também a Bíblia. Tenho também um cronograma de livros da Bíblia, assim, que eu vou lendo também, então de manhã eu tento fazer tudo isso. E, assim, eu estou o tempo todo orando com Deus, sabe? Eu estou lavando vasilha, eu estou com um louvor, com uma pregação, ou até mesmo sem nenhuma música, mas ali conversando com Deus. No meu trabalho, surgiu alguma coisa, estou muito nervosa, ai, Deus, me ajuda. Assim, no meu dia a dia, assim, eu tento incluir Deus em tudo, assim. E você, Luiz, como é que é sua oração com Deus? Então, já amanhece, né? Todo dia isso aí é como se for uma prática que você precisa, já pela manhã, ao deitar, e também durante o dia, daquilo que vai acontecendo, as necessidades, você está ali clamando ao Senhor, porque você vê, vai trabalhando, aparece
um problema ou alguma coisa que você necessita conversar, a primeira coisa que você vai fazer é orar e clamar ao Senhor para que, né, Ele te dê comunhão, os problemas. Então, Deus, Ele quer que a gente faça isso todos os dias, né? Porque as coisas vão acontecendo diariamente. Então, há necessidade de estar conversando com o Senhor, entendeu? Então, depois que eu vim para Batista, eu entendi assim que a gente não precisa ter um ritual para orar, sabe? Porque pessoas ao meu redor assim sempre falam, você não ajoelha para orar, tipo, como assim, sabe? E hoje eu tento colocar na cabeça das pessoas, gente, mas Deus está comigo o tempo todo, eu não preciso me ajoelhar para orar. Tipo, eu entrei igual, eu vim de Viçosa agora, entrei dentro do ônibus, eu vim conversando com Deus, assim, então, tipo, não preciso ter um ritual de ajoelhar para estar falando com Deus. E isso virou muito a minha chavinha, sabe? Eu tô, igual eu falei, lavando vasilha, eu tô orando, tomando banho, eu gosto de ouvir música, eu coloco um louvor. Agora eu incluo, assim, tento incluir Deus ao máximo, assim, na minha rotina, sabe? E tirar isso de, eu só posso orar quando eu ajoelhar do lado da cama ou algo do tipo, sabe? É isso. Fantástico, fantástico, gente, maravilhoso, é isso mesmo. O assunto nosso, o título do nosso estudo aqui é isso, aproxime-se de Deus através da oração, é maravilhoso, é isso mesmo. A gente tem, para a gente ter um relacionamento com Jesus, é assim, tem que ser assim, entendeu? Eu também tinha essa visão antes de vir para cá. Inclusive, eu queria trazer o meu caderno, mas eu não deu tempo de eu trazer. Eu tenho, gente, caderno, eu amo escrever. Eu escrevi a carta para Jesus. Escrevi a carta para Jesus como se Jesus estivesse longe de mim, né? Então, o meu devocional é todo escrito, deve ter uns 4, 5 cadernos lá em casa, só escrito todo dia. Eu levantava, eu orava, lia a Bíblia, orava e ia escrevendo, tudo que eu tinha aquele momento ali com Jesus. E o que mudou? O que mudou? O dia que a chavinha, né? Eu falo, a ficha caiu, porque eu sou ainda do tempo da ficha. A ficha caiu. Espera aí, Jesus é o noivo, meu noivo da igreja. Eu tenho um relacionamento com Jesus, então eu preciso conversar com Ele o tempo todo. O tempo todo, não é só de manhã. É claro que eu preciso ter um momento de estudo da palavra. Isso aí não dá para você fazer durante o tempo todo, andando, trabalhando, você não consegue fazer. Então, você tem que ter esse tempinho, sim, para ler a palavra, para meditar naquilo ali que Deus quer falar com você. A gente ora através da palavra, que é fantástico. Se vocês nunca fizeram, vocês podem, experimentem. Pega o salmo para começar, pega um salmo lá, lê um versículo, o que aquele salmo está te falando, porque os salmos são orações, né? Então você pega aquilo ali, o que estiver falando, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sempre venha a ser o meu pastor, para me direcionar, para me caminhar, para fazer com que eu ande em pastos verdejantes, me ajuda, né? Então, aí você ora colocando Deus ali, lembrando que Deus é o seu pastor. Então, aquilo ali te ajuda, é um tipo de oração diferenciada. Mas a nossa oração, ela precisa ser diariamente, sem cessar. A palavra de Deus fala isso, orai sem cessar. Mas eu quero levantar uma questão com os irmãos. Abre para mim aí a Bíblia de vocês em Tiago 4:2. Tiago 4:2. Olha lá. Mas é bom vocês lerem aí. Eu quero que vocês achem aí Tiago 4:2. Que isso é importante, gente. A gente, né? Mesmo que seja o celular, é importante. Está lá no finalzinho da Bíblia, perto de Hebreus. Está escrito assim, olha. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Mas peraí, o Senhor fala para a gente orar sem cessar. E aí fala que a gente pede errado. Então tem jeito de orar? Tem um modo de orar? Sim, tem um modo de orar. A gente não pode orar de qualquer maneira. Existem segredos, né? E existem formas de oração. E o pastor Marcos colocou para nós aqui, né, 8 formas de oração. A primeira forma de oração que ele colocou aqui foi a oração de louvor e adoração. Como não adorar e como não louvar esse Deus que é responsável por eu estar aqui respirando, né? Então, Deus se agrada disso. Eu gostaria que os irmãos, um de cada vez aí, abrisse para mim. Eu queria que você abrisse para mim aí. Mateus 6, 9. Para a gente ver por que é importante aí a gente estar louvando ao Senhor. Depois você vai abrir para mim Gênesis 18, 17. E você vai ler para mim 2 Reis 19, 1. Amém? Mateus 6, 9. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Tá vendo? Então, existe uma forma. Volta para mim lá, Henrique. Olha só. Orem assim. Jesus ensinando a gente a orar. Pai nosso que estais no céu. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa oração é: santificado seja o teu nome. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és exaltado. Tu és... Deus é tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adorar a Deus, adorar, mostrar, falar com Deus que a gente compreende, que a gente sabe, a gente tem internalizado dentro da gente que Ele é santo. Só Ele é santo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor é para Ele. Deus não aceita a gente dar louvor nem adoração para mais ninguém, a não ser a Ele. Inclusive, a gente usar a expressão: eu adoro comer batata frita. Eu gosto de comer batata frita, eu amo comer batata frita, mas adorar só a Deus. Até essa expressão a gente tem que tomar cuidado para não falar. Porque qual que é isso? Que você está adorando batata frita? Adoração a gente dá, né? Para Deus, não para batata frita. Vamos lá no próximo. Outra forma da gente adorar é fazendo a intercessão. Lá em Gênesis 18, 17, fala assim. Lê para nós. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Tá bom. Então, o que Abraão fez aí? Ele intercedeu. Ele
ele mudou uma coisa que Deus ia fazer, né? Deus ia destruir totalmente Sodoma e Gomorra, ia destruir todo mundo, mas aí Abraão foi e falou assim, mas e se tiver 50? Senhor, se tiver 40? E vai descendo até, se tiver um justo lá, Senhor, o Senhor não vai salvar? Então, Abraão estava ali intercedendo, na verdade, por Ló, né? Mas é isso que nós precisamos entender. Uma das formas que a gente precisa orar é necessário a intercessão. É necessária a intercessão. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. E eu gostaria que vocês me respondessem. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é onisciente. Então, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que eu quero. Então, por que eu preciso orar? Por quê? Se Deus já sabe o que eu preciso, por que eu preciso orar? Quem vai me responder? Deixa eu ver aqui. Tipo assim, a gente precisa orar por causa que Satanás vai tentar a gente toda hora. E como diz na Bíblia, a gente tem que rejeitar ele fugirá da gente. Mas a gente só vai conseguir rejeitar Satanás se a gente tiver tendo um relacionamento, uma amizade com Deus, uma vida de oração com Deus, no caso, né? Tendo um diálogo com Ele todo momento. E tipo assim, como diz na Bíblia, a gente tem que ser forte e corajoso. E para a gente rejeitar Ele, a gente tem que ter força. E da onde que a gente vai tirar essa força? Através de Deus, tendo um diálogo e de oração com Deus. Muito bem, isso mesmo. Mais alguém? A oração fala exatamente, né? É a conversa nossa com Deus, é a intimidade. Então é quando você, como dizer, você tem um amigo e você está com um problema e ele te ajuda a resolver todos os problemas. Aí, como desabafar, chegar, né, e ter essa intimidade com aquela pessoa que está sempre com você. Então, é o conselho em todos os atos, né? E só voltando ali um pouco no primeiro, Sim. eu não querendo... Louvar e adorar? Porque a palavra que o texto que eu li em Mateus, Jesus ele ensina ali a oração exatamente o que você, como faria. A primeira coisa é dirigir ao Pai, né? Sim, Isso. A sim. sua oração, a primeira coisa é você dirigir a Deus Pai. Sim. E depois aí você vai vir entrando com intercessão, com louvor, né? Isso aí nós vamos decorrer aqui. Amém. Você quer falar por que a gente precisa pedir? Por que você precisa pedir para Deus se Ele já sabe o que você tem, o que você precisa? É que eu acho que é porque Ele quer ouvir da gente mesmo. Assim, não sei. Eu penso assim, relacionamento que Ele quer, então é como se a criança, assim, o pai vai se orgulhar muito quando a criança chegar para ele e pedir o que está alinhado com ele, Sim. o que ele de fato quer que o filho receba. Vamos imaginar aqui uma situação. Vamos imaginar que vocês trabalham numa empresa, uma multinacional, bem grande. Não precisa nem ser uma empresa muito grande. Aí o patrão, o dono da empresa, chega para você e fala assim, olha, eu vou ficar só assim, olhando de longe só, mas você vai administrar. Tudo que tiver aqui está na sua mão, você que vai resolver. Eu vou ficar só de longe olhando. Aí, você começa a trabalhar. Às vezes a empresa está meio falida, você começa e faz uma coisa e contrata um, contrata outro, manda um embora, e muda um setor daqui, muda outro setor dali. Aí um dia o patrão chega e chega para um funcionário lá que você já tinha mandado embora e trocado, e chega lá e fala, eu não quero que você faça isso aqui, senão eu quero que você faça desse jeito. Você acha que está certo o dono fazer isso? Está certo? O dono pode fazer isso? O dono? Mas ele não deu autoridade para o outro. Sim, mas ele pode fazer isso, chegar lá, você é o administrador.
Você gostaria que o seu patrão chegasse e fosse lá no seu funcionário e falasse assim, ó, você vai fazer isso não, você vai fazer desse jeito aqui, assim, assim, assim. O que você vai falar? Não. Não. Eu estou falando para você o seguinte, o seu patrão vai chegar no seu funcionário e vai falar, você não vai fazer isso não, você vai fazer assim, assim, assim. Você ia gostar? Por quê? Sobre você, não foi? Quando Deus criou o mundo, Deus deu autoridade para quem? O homem. Governe sobre todas as coisas. Então, Deus nos deu essa legalidade. Nós temos a legalidade. Então, por isso que a gente precisa, não é porque a gente precisa da autorização de Deus para fazer as coisas, não. Mas nós temos essa, Deus quer ouvir de nós, porque nós somos, entre aspas, os administradores daqui. Então, nós precisamos falar com Ele. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus sabe do que você precisa. Mas Deus não vai arrombar a sua vontade. Deus não vai fazer nada que você realmente não deseje fazer. Entendeu? Então, é isso que Deus trata. Deus é maravilhoso. Lembra aquela questão assim, Deus não arromba o coração. Se fosse assim, não tinha ninguém que não seria convertido. Todo mundo seria convertido, porque a vontade de Deus não é que todos se salvem. Por que não há salvação total? Porque nós temos esse livre-arbítrio. Entendeu? Agora, a oração tem que ser feita dentro da vontade de Deus que você falou. Eu só queria falar um negócio. Eu penso assim, que é igual uma amizade. Amigo, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Até você chegar na pessoa e contar, a pessoa não vai saber. Então, a gente tem que escolher se a gente vai querer contar para Deus ou não. Penso assim. Isso mesmo. Eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, se você tem um amigo que está precisando, tem um problema lá e tal, né, você tem isso aí, o que você vai pedir para Deus, né, está dentro daquilo que Deus quer, está fazendo a vontade de Deus, né? Vamos só continuar aqui para a gente adiantar, senão nós não vamos terminar isso aqui no horário. No 3, está falando sobre orar por livramento. Segunda Reis 19:1, né? Até 17. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebina, o escrivão, e os anciões do sacerdote, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amos, e disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Bem, pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. Essa aí é a oração de Ezequias, quando precisou de dar um livramento para o povo, né? E Ezequias intercede ali e Deus dá livramento. Irmãos, é necessário a gente orar por isso. Não sei se os irmãos viram essa semana, foi colocado no grupo, né? Os ataques do adversário, não só na nossa igreja aqui, Batista da Paz, mas na igreja em geral, nas nossas crianças. Então, é importantíssimo a gente orar, buscar, interceder ao Senhor, para que o Senhor livre
principalmente a mente das nossas crianças, a mente delas, daquelas coisas que estão dentro do celular, nas mídias, das nossas mentes, principalmente, tudo começa pela mente. Então, é importante a gente estar orando ao Senhor, pedindo por isso. E eu vou acelerar um pouquinho aqui. Depois nós precisamos de orar expressando arrependimento. Irmãos, essa oração de arrependimento, primeira coisa, ela precisa ser uma oração de quebra de orgulho, de humilhação, de se humilhar diante de Deus. Que quando vocês já estudaram na lição anterior aí, falando sobre o que é realmente arrependimento e o que não é arrependimento. Né? Então, é necessário, todas as lições aqui, vocês vão estar sempre ouvindo falar isso, essa importância da gente pecou, se humilhe diante do Senhor. Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, chora aos pés do Senhor. O choro, gente, às vezes, ele toca mais o coração de Deus do que palavras. Então, um coração quebrantado, né, toca o coração de Deus. Então, é preciso que a gente realmente se humilhe diante de Deus, se dobre diante dele. Não estou dizendo se dobrar de posição, de ajoelhar, se quiser, amém, mas é importante a gente se humilhar. Eu lembro muito de um pastor que ele, né, que eu tive, e ele falava comigo o seguinte: Giselene, enquanto você estiver orando, você estiver conversando com Deus, estiver naquele momento de intimidade ali, quando você quiser separar um tempo com Jesus, um tempo com Ele, ore até que o céu se abra. Eu não entendia isso. Ele falava assim, mas o céu tem que abrir, e você tem que sentir que a sua oração está subindo, está fluindo. Porque é diferente quando você está orando, você está conversando com o Senhor durante o dia, né, conversando com Deus. Senhor, eu estou precisando de uma vaga de estacionamento. Tem dia que eu vou em Viçosa, eu saio daqui e já vou orando. Senhor, arruma para mim uma vaga lá para o estacionamento. Você chega lá, você vê a sua vaga lá prontinha. Isso é uma oração rápida, né? Mas essa oração de abrir o céu, é aquele momento quando você acorda de madrugada e Deus fala assim: vem cá, meu filho, vamos conversar comigo? E você começa a orar ao Senhor, e vai orando, você ora em línguas, você ora e vai orando, você ora em espírito, você vai orando, de repente você sente um calor subindo no seu corpo, e aí você começa a se derramar, a chorar, porque você sente a presença de Deus ali. Eu não entendia isso, entendeu? Eu não entendia. Eu achava que toda oração minha subia. Toda oração minha subia. Até que um dia eu experimentei orar dentro do carro. Eu indo, né, para São Geraldo, eu experimentei orar dentro do carro. E fechei o portão lá de casa, comecei a orar em espírito. Fui orando em línguas e orando em línguas. Irmãos, eu não andei 1 quilômetro, eu já estava chorando, eu tive que parar o carro. De tanto que o Espírito Santo me visitou. Ali eu senti os céus abrindo. E eu senti, sabe quando você fala assim: agora eu posso pedir o que eu quiser. O que eu quiser eu posso pedir, que eu sei que Deus está me ouvindo. E não saía nada. Não saía nada, só adoração, adoração, adoração. E aquilo ali, eu tenho certeza que caiu no coração de Deus. E é isso, a oração também, ela precisa ter esse momento de íntima comunhão com Deus, até se sentir que o céu se abriu. Então, continuando aqui, pode falar. A palavra nos fala que nós não sabemos orar, é que é o Espírito que intercede por nós por gemidos. Então, é como se nós orássemos, fica até difícil, né? Tá gemendo o tempo todo. Então está orando, né? Porque se for olhar assim ao pé da palavra, seria exatamente isso. É como você expressou. Você está, né, se entregando ali, buscando uma comunhão, gemendo mesmo. Né? Isso. E se vocês não tiveram essa experiência ainda de orar em línguas, experimentem orar em espírito. Às vezes você fala assim, mas eu não estou falando nada. Não estou falando nada, mas na sua mente vai passar alguns nomes de pessoas.
Enquanto você está orando em língua, experimente isso. Alguns nomes de pessoas passam pela sua mente. Tenha certeza que a sua oração é uma intercessão por aquela pessoa. Entendeu? Algum assunto, alguma coisa que passar na sua mente enquanto você ora em línguas, é o motivo, é a necessidade que realmente está precisando chegar até Deus. Tá? É muito maravilhoso a oração em espírito, a oração em línguas. É uma coisa assim, extraordinária. E a gente pode fazer isso o tempo todo, fazendo de tudo, né? Nós já tivemos, né, o pastor Drauzio já falando sobre isso. O tempo todo você pode estar ali no coração, ali, ó, enquanto você está fazendo as coisas na sua casa, lavando, passando, cozinhando, carpindo, fazendo o que for. O orar em espírito é você direto. Depois você vai sentir os benefícios, depois que você... Daí a pouco, você acabou de orar ali, você vai sentir a sua alma, né, conectada diretamente com Deus. Outra coisa que fala que ore pela realização de seus sonhos. Isso aqui me tocou muito, porque foi me perguntado, quais são os seus sonhos? Ô, gente, nessa idade que eu estou, ter sonhos já é meio complicado, né? Mas a palavra fala que os velhos sonharão. E isso caiu como, né, um bálsamo na minha vida. Opa, eu posso sonhar ainda, eu estou viva. E nós temos sonhos. Então, priorize um pouco esses sonhos seus aí e põe isso diante de Deus. Vê se o seu sonho está de acordo com a palavra de Deus. Vê se o seu sonho está de acordo com a vontade de Deus. Sempre, gente, sempre. Eu falo com vocês que eu já tive muita experiência nesse sentido. Eu lembro que uma vez nós precisávamos de um carro para fazer visitas na igreja onde eu congregava. E ninguém tinha carro. As mulheres faziam visitas e ninguém tinha carro. E eu também não tinha. Aí eu fui e falei, Senhor, nós precisamos de um carro. Como é que nós vamos fazer visitas sem carro? Irmãos, não demorou uma semana, uma irmã virou para mim e falou assim, eu sonhei que você comprava um carro prata. Eu falei, só um milagre, só um milagre. E aí, irmãos, um dia, pouco tempo depois, nós fomos passando, eu fui no mercado, passando numa agência de carro assim, aí o meu marido, na época, virou e falou assim, vamos ver que esse carro que tem ali, até que resolve o negócio ali que a gente estava resolvendo. Ele falou, vamos. Aí chegou lá, primeira coisa que eu lembrei, falei, o carro prata, hein? Vou olhar um carro prata aqui. Fui procurando o carro prata, tinha um Ford Ka prata. Falei, Senhor, será que é esse? Aí o vendedor veio conversando. Aí eu peguei, quanto que é aquele carro ali? Ele falou, experimenta. Eu falei, não tem dinheiro, tal. Não, mas anda nele e tal. Eu falei, meu Deus. Saí de lá com o carro prata, para a glória de Deus. Então, assim, foi uma das respostas de oração maravilhosas que eu tive, porque a oração foi feita com um propósito para a obra de Deus. Tudo, gente, tem que ser dentro, em conformidade para a obra de Deus. Preciso de um marido, Senhor. Preciso de um marido, Senhor. Por quê? Porque eu preciso de estar em comum, né, para poder levar a tua palavra para todos os cantos, que eu preciso de alguém para poder pregar para os casais. Eu não quero, né? Preciso. Senhor, eu preciso de um carro novo. Né? Por quê? Porque o meu está velho, eu preciso buscar os irmãos lá na igreja, buscar na garapa, eu preciso ir lá buscar lá nos barros. Coloca isso, a obra. Senhor Deus, eu preciso estudar, Senhor, eu preciso ser bom na escola. Por que você precisa ser bom na escola? Porque o meu testemunho tem que alcançar meus amigos, o meu testemunho tem que alcançar meu professor, Senhor. Então, me ajuda a ser o melhor. Entendeu? Então, a nossa oração, quando a gente coloca o reino na frente, flui. Deus ouve, entendeu? Deus ouve e se agrada disso. Depois, ore por seu sucesso pessoal, né, que nós acabamos de falar. Ore pelo poder da ressurreição, né, como Eliseu orou pelo filho da sunamita. Nós não podemos ter medo disso não, irmãos, de orar pela ressurreição. Nós somos, os apóstolos, né, falavam lá que queria
ser como nós estamos hoje, né? Que a gente tem esse acesso direto. E Deus nos deu essa autoridade para curar, para libertar, para pisar em serpente, né? Matar escorpião. Nunca pensou? Eu só penso no escorpião, que eu tenho pavor de escorpião, fico já imaginando, né? Deus nos deu autoridade para isso, temos que tomar posse disso, mas esse é um outro assunto. E aí, vamos só ler aqui quais são os 10 segredos da oração eficaz. Primeiro, nós já falamos sobre isso. Olha só, está escrito aí. Ela precisa ser direcionada a Deus, né? Pai nosso que está no céu. Ela precisa ser feita com fé. Com fé. Depois, ser em nome de Jesus. Ser perseverante, mas cuidado para não usar com vãs repetições. Eu tinha esse hábito de ter uma lista de oração. E todos os dias eu pegava aquela lista ali, ficava todo dia, e eu percebi que eu estava fazendo uma reza. Por quê? Não mudava o motivo. Ainda alguém me falou assim, não, mas aí o dia que Deus resolver, você risca lá e aumenta um embaixo. Eu fiz isso, irmãos, eu cheguei a fazer isso. E hoje eu entendi que não é por aí. Orou, está na mão de Deus. Você vai lembrar o Senhor de vez em quando. Senhor, lembra aquela petição que eu fiz para o Senhor? Continue agindo ali, Senhor. No momento certo, eu sei que o Senhor vai me dar. Eu já agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor já me deu. Né? Eu tenho algumas petições que eu fiz para Deus, que eu aprendi há pouco tempo, isso não tem muito tempo, eu aprendi a deixar na mão de Deus. Eu orei e falei, Senhor, está na sua mão essa questão. Então, o Senhor cuida. Então, aí o que eu já faço? Senhor, eu te glorifico, porque eu já vejo a solução lá na frente, eu já consigo ver a bênção lá na frente. Mas o Senhor continue agindo na vida das pessoas com quem eu já orei. Né? Então, Deus está agindo. E pode ser, irmãos, que você não veja a bênção. Pode ser, sabia disso? Que a gente parta desse mundo e não vê a bênção se cumprir. Mas Deus não é homem para mentir. Deus prometeu, Ele cumpre. Então, se Ele fez a promessa, né? Então, Ele não, pode ser que a gente não veja. Eu tenho coisas que eu fico pensando assim, será que eu vou conseguir ver, né, o que eu estou pedindo para Deus? Vamos supor, eu quero uma casa nova, Deus. Né? Será que eu vou ver essa? Você tem que ver, né? Porque senão, para que você vai te dar? Deus vai te dar uma casa nova. Mas às vezes você ora pela conversão de alguém. Ah, Senhor, minha filha, né, meu filho que não converte, meu pai que não converte, né, opera ali, Senhor Deus, né, transforma aquela vida. É claro que a gente tem que estar sempre lembrando Deus, mas não precisa ficar lá, o Senhor prometeu, o Senhor falou que vai cumprir. Na hora certa Deus vai tratar, mas de vez em quando vai lá, lembra, Senhor, você lembra que o Senhor me prometeu, né? Que o Senhor vai salvar meu filho, minha mãe, meu pai, meu vizinho, e eu creio na tua promessa, eu já vejo meu vizinho pregando lá na igreja, pela fé eu vejo, tem que orar sim, já agradecendo, eu já te agradeço, meu Deus, por aquele colega meu lá na escola, lá, que está me perturbando muito lá, eu já vejo ele seguindo ao Senhor, e Deus vai trabalhando, né? E eu tenho, só para continuar fechando aqui, olha... Irmã, posso comentar uma coisa? Com certeza. Esse versículo eu acho muito interessante, que eu até coloquei ali, que a irmã citou, para a gente não usar de vã repetições nas nossas orações. Sim. Isso é algo muito mais abrangente, que às vezes a gente não percebe. Porque o que Jesus critica ali? Não é repetições. Porque se a gente for ver os evangelhos, até mais para frente, Jesus usou de repetições. Quando ele estava no Getsemane, a Bíblia fala que ele orou por 3 vezes a mesma oração. Uma oração longa, de 1 hora, porque ele repreendeu os discípulos, nem por 1 hora vocês conseguem suportar comigo. Então, por 3 vezes ele fez a mesma oração. Então, ele repetiu. O problema é a vã repetição, porque conforme ele até conclui ali, tem gente que pensa que por muito falar vai ser ouvido. Não é assim, é pela sua fé. Você pode orar até as mesmas palavras, mas que aquelas palavras têm um peso dentro de você. Isso não vale só para orações repetidas que nós fazemos diariamente, mas para qualquer oração. Não adianta, e Deus não recebe orações que nós fazemos, que a gente não crê naquilo, porque é vão.
São só palavras ao vento. Você falar, você não vai receber nada. Deus não vai te ouvir só porque você fechou o olho e está falando. Deus vai te ouvir porque você crê naquilo que está falando. Porque você crê no Deus que está ouvindo. Se você não crê, Deus não recebe as orações. E isso é muito importante. A gente tem que, tudo na palavra, tudo na vida do cristão, ele deve ser feito com fé. E fé, igual na aula que eu dei aí, 2 aulas atrás, é convicção. Se você lê a palavra, lê com convicção que aquilo lá é a verdade de Deus revelada a nós. Se você ora com convicção que Deus está te ouvindo. Tudo que é feito sem convicção, Deus não recebe. Só ilustrando um pouquinho o que o Henrique está falando, é isso mesmo. Tem um pastor que ele faleceu, acho que foi até ano passado, foi esse ano, David Show. Vocês já viram? Eu amo. Ele é um pastor que ele fica assim, ele prega só assim. Mas é um poder, é uma autoridade, que é uma coisa tremenda. Depois, se tiver oportunidade, vocês assistam. E ele fala sobre oração, sobre isso. Entendeu? Você orar dentro da vontade de Deus, com fé, crendo que você já recebeu. E ele conta uma experiência dele, que quando ele foi trabalhar como servo de Deus, numa igreja, e a igreja era longe de onde ele morava, e ele morava num quartinho onde só tinha uma cama. E aí ele foi e falou: Senhor, eu preciso de uma cadeira, uma escrivaninha e uma bicicleta, para eu poder ir para a igreja, um lugar para eu sentar, para eu poder preparar os meus sermões e tal. E aí ele foi orando, Deus falou: não, eu vou te dar. Mas só que estava demorando muito. Aí um dia ele virou para Deus e falou: Senhor, está demorando demais. Por que o Senhor não me deu até hoje? São coisas que eu preciso para o reino e tal. Aí Deus falou com ele: você não deu? Tiago 4, você não soube me pedir. Você me pediu uma bicicleta, mas você não me falou a marca que você quer. Você não me falou a cor que você quer. Me fala, esclarece direitinho. Você pediu uma escrivaninha. Como é que é a escrivaninha que você quer? Qual o modelo dela? Você quer de madeira? Como é que é? E a cadeira? Você quer uma cadeira que gira? Você quer uma cadeira fixa? Me explica. Aí ele foi e escreveu direitinho o que ele queria. Eu lembro que ele falou, não sei se escrivaninha, ele queria uma italiana, uma coisa assim, que ele pediu uma diferente. Não, a bicicleta que era americana. Aí ele começou, ia para a igreja, e ele pregava, ele falava assim: eu já ganhei uma bicicleta, eu já ganhei a escrivaninha e tal. E ele saía da igreja todo dia a pé, E aí todo mundo mexia com ele, falava: onde é que está a sua bicicleta, onde é que está? E aí, um dia ele foi, realmente, ele vai e consegue, realmente, a conquistar tudo aquilo ali, muito mais. Então, é isso, a gente já precisa ter a fé, que o Henrique falou, que já falou aqui, mas, principalmente, visualizar a sua bênção. A bênção já está lá na frente. Essa semana mesmo eu estava ouvindo uma pregação sobre jejum, falando sobre isso. Nós oramos. Na hora que a gente pede, Deus já concede, já deu. E por que a bênção não chega? Porque existe uma luta espiritual. Vocês lembram quando Daniel estava lá, orando lá? Por que demorou a chegar? Porque houve uma guerra entre os... Exatamente. Então, demorou porque a bênção veio, não é atrasada, mas ela não veio na hora exata porque havia uma guerra espiritual. E o jejum que vai nos ajudar a alcançar a bênção que Deus já nos deu. O que o pastor Drauzio falou semana passada. Deus já deu para a gente um baú lotado de pérolas, de presente, de tudo quanto há. A gente não recebeu ainda, por quê? Não sabe pedir. Não toma posse da bênção, não toma posse da bênção. Creia que Deus já ouviu a nossa oração, que já falou, que já deu aquilo que a gente já pediu. A gente precisa acreditar verdadeiramente que a gente recebeu. Isso é a oração que realmente importa. Na verdade, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. É o que Pedro expressa. Um dia, para Deus pode ser como 1000 anos, como 1000 anos pode ser um dia. Jesus, ele vai atender o Lázaro lá, na hora dele, entendeu? Que ele foi lá e fez a ressurreição. Mas é a hora do Senhor. Você vai pedir com fé o que o Henrique colocou, certo que você vai receber, mas é o tempo de Deus, não é o tempo nosso. Irmãos, só para concluir, por que a gente está aprendendo tudo isso aqui? É só para a gente?
Não. Principalmente para a gente orientar os novos convertidos que estão chegando. Nós, que somos novos convertidos, a gente está convertendo todo dia, né, assim, para ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, a gente todo dia está aprendendo. Mas o grande benefício, gente, da gente estar aprendendo tudo isso, é atender, assistir a igreja que está chegando. Nós estamos sendo formados única e exclusivamente para isso, para a gente crescer, a gente amadurecer, mas principalmente para a gente orientar as pessoas que estão chegando. Então, eu sempre aprendi isso em outras denominações. As pessoas, quando chegam na igreja, chegou um jovem, chega nele, aproxima dele. Chegou uma jovem, aproxima dela. Chegou um senhor, um idoso, por cima dele. O idoso, não, desculpa, perdão. Chegou um senhor, se aproxima dele, né? Chegou um jovem casado, né? Uma pessoa casada, o Henrique, lá chega nele. Chegou uma senhora, eu vou me aproximar dela e orientar, e acompanhar, adotar essas pessoas e aos poucos ir ensinando isso que vocês estão aprendendo aqui no CNC para ela poder começar a caminhar na presença do Senhor. Depois ela vai vir aqui para o CNC para poder ser formada para orientar os outros. Mas é muito importante. Então, esse livro, gente, essa apostila que vocês receberam, ela é essencial para vocês. Leiam antes, façam a leitura prévia antes. Chega em casa, você tem uma semana para ler a próxima lição. Leia todas as referências, leia, mesmo que você não grave, mesmo que não fixe na sua mente, mas leia, que na hora certa o Espírito Santo vai te fazer lembrar disso daí. Você quer falar? Isso que ela estava falando sobre a gente orientar as outras pessoas é como se fosse a gente limpar os pés, igual Jesus fez numa passagem da Bíblia. Ele limpou os pés e falou: eu vou fazer isso para que sirva de exemplo para você fazer com as outras pessoas. Então, acho que a gente está sendo ensinado para poder ensinar as outras pessoas poderem estar ensinando os outros. E Jesus lavou os pés dos discípulos mostrando isso, e você vai fazer isso com quem está chegando. Para que limpa o pé? Para caminhar. Por quê? Naquela época, caminhar no deserto não era coisa fácil. Mas você já pensou, você está com o pé lá quente, todo cansado, lá você lavou os pés, você tirou. Estou falando isso, tem muito significado nesse lava-pés, muita coisa. Estou falando o básico para nós aqui. Refrigério. Depois que você lava o pé, você consegue caminhar muito mais tempo, né? Então, a caminhada das pessoas, quando vem para a presença do Senhor, ela vem com o pé tudo dolorido, caminhando no deserto, num mundo ruim, e quando chega aqui, né, lavou os pés, é isso mesmo, você lavou os pés dela e começa a ajudá-la a caminhar, e a caminhada vai ser nessas orientações aí que vocês, né, que estão aprendendo, e a gente está aprendendo a cada dia. Quer falar? É que sobre oração é um tema que mexe muito comigo, que Deus tem ministrado sobre isso para mim tem um bom tempo já. Inclusive, os cultos de sábado, os pontes, são cultos de oração. São cultos de oração. Porque, às vezes, a gente tem um entendimento errado do que é oração. Às vezes, a gente pensa que oração é quando a gente simplesmente vai pedir as coisas para Deus, e receber de Deus algo que a gente quer, e orar para alguém ser curado, interceder pela vida de alguém. E, sim, tudo isso faz parte do que é oração. Mas oração, acima de tudo isso, é relacionamento com Deus. É intimidade com Deus. É o momento que a gente está conversando com o nosso Pai. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente está recebendo dele. Quando a gente ora, a gente está falando com ele. E o momento mais gostoso da oração é quando a gente já falou, já orou, e a gente começa a ouvir do Pai. Às vezes a gente fala bastante, mas não para ouvir. Quando a gente estiver orando, quando a gente estiver glorificando o Senhor, e tem todo um processo dentro da oração, porque às vezes a gente só pede, né? Acorda de manhã, Jesus, obrigado, agradece e pede. Obrigado por essa noite de sono e me abençoe nesse dia de trabalho. Mas a oração é muito mais do que isso. Oração é você elogiar o Senhor, expor o íntimo do seu coração a Deus, falar: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, me mostra a Tua face, me mostra o que o Senhor deseja de mim nesse dia, me mostra como o Senhor
desejo que eu seja usado na vida das pessoas. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero ter experiências novas. Sabe, é criar um relacionamento de intimidade com o Senhor. Esse é o principal benefício da oração, é intimidade. A oração é a chave para a intimidade. Intimidade com Deus é a maior presente que nós podemos ter. A oração é fundamental. Só que o problema é que a gente tem que persistir. Persistir em oração. A oração não é algo que a gente recebe a recompensa instantânea. Leonardo Ravenhill fala isso no livro que o irmão Luiz Carlos até me emprestou, que ler a Bíblia tem uma recompensa. Porque você lê, você sabe aquele assunto. Aí quando surgiu a oportunidade, você vai falar, ó, está escrito isso e isso. O povo fala, olha, lê a Bíblia. Mas oração, quem sabe quem ora e quem não ora? Porque oração é algo íntimo. A recompensa é só para você, só você vê e só você recebe quando você é constante naquilo. Não tem glamour na oração. A oração é algo silencioso, é algo pessoal. Nossa, obrigada. Você pegou um ponto que eu estava esquecendo e fundamental. Oração é diálogo, são duas pessoas. Tem um pastor que chama pastor Abe Uber, ele até é discipulador, né, se não me engano, do pastor Marcos, ou do pastor Davi, uma coisa assim. Marcos é discipulado pelo pastor Sabá, que é discípulo do pastor Abe Uber. Então, ele é uma bênção. Quem puder assistir alguma coisa dele lá, pode ir lá para olhar. Ele fala muito sobre oração, sobre isso. Que às vezes você faz uma lista de petição, como o Henrique falou, e você vai e pede, Senhor, abençoa meu pai e minha mãe, abra a porta de emprego para fulano, cura fulano, você vai pedindo. Quando chega lá embaixo, em nome de Jesus, amém, levanta e vai embora. Imagina você conversando com a pessoa, eu estou aqui falando com você, está assim, ó, Deus, faz isso, você está assim. Aí você fica, aí na hora que você fala com Deus assim, Senhor, abra a porta de emprego para fulano e tal, aí Deus vai fazer, como se Deus quer falar com você, aí em nome de Jesus, amém, e sai, vai embora. Deus fala, uai, eu queria conversar com ela, eu queria responder para ela o que ela me falou, e não me esperou. É desse jeito, nosso relacionamento com Deus tem que ser assim, nossa oração tem que ser assim. Senhor, sabe aquela pessoa que está precisando de um emprego? Abre uma porta para ela, Senhor, né? O que o Senhor tem para falar sobre isso? Para um pouquinho, fica lá. Às vezes Deus vai falar com você assim, não, ela precisa ficar desempregada para ela poder me buscar. Deixa quieto, daqui a pouco eu vou abrir uma porta de emprego para ela. Ou então, Deus vai falar com você assim, não, manda ela procurar fulano que eu vou ter uma porta para ela. Ou então Deus vai fazer assim, não está na hora. Espera, depois eu te falo o que vai acontecer. A gente tem que dar esse minutinho aqui para Deus falar. E não pensa que o que vai vir na sua mente é coisa sua, da sua cabeça. Não, é Deus. Se você estiver em comunhão com Ele, é Ele que vai estar falando com você. Eu já tive essas experiências assim, maravilhosas. Vou contar só uma última vez que eu conto experiência. Há pouco tempo, a gente estava indo para as células, né, e toda célula que a gente ia contava um problema que acontecia no trator dele. Né, toda célula. É que o Senhor me deu livramento disso, e eu orava e Deus dava livramento. Aí, quando foi um dia de madrugada, o Senhor me acordou. Eu tenho lá em casa um pergolado, um lugarzinho que eu chamo só de Peniel, que é o lugar de minha oração, lá no quintal. Aí, 3 horas da manhã, o Senhor me acorda, vai lá orar. Levantei, fui lá, sentei e estou lá. O que o Senhor quer comigo, Deus? O Senhor me acordou agora, né? E eu estou precisando mesmo de algumas coisas, mas o Senhor podia me... Aí, na minha frente estava o trator. Aí Deus falou assim, vai lá e põe a mão sobre o trator. Aí levantei lá do banquinho, fui lá, impus as mãos, orei. Aí o Senhor falou assim, busca o óleo e unge, porque há um mal sobre isso aqui. Fui lá, orei, levei e tal, orei e tal. Aí falei, tá bom, Senhor, e agora, posso dormir? Falei, não, fica aí, vai ficar orando aí. E continuei lá falando com Deus sobre o que Ele tratou, a importância daquele trator para o Ivaí, do trabalho dele, que aquilo ali diminui o trabalho dele, que ele pode ter mais tempo para poder estar vindo para a igreja, tal. Passou. Irmãos, acabou os problemas do trator. Mas o que eu fiz? Ouvi. Eu não sabia para que era para eu ir para lá orar. Então, às vezes, Deus quer que você ore dentro daquilo que é a vontade dele. Ele vai falar com você. Ora sobre isso.
né? No momento certo, Deus vai estar ouvindo. Amém? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguma experiência de oração? Tem coisa que a gente pede confirmação para Deus, né? Se Deus você sentir algo que é para falar para alguém, você não vai falar porque sentiu. Você pede confirmação para Deus, Sim. você faz provas com o Senhor, porque você não pode ser responsável de falar algo. Deus me disse isso e não foi Deus que disse. Porque a Bíblia fala que você tem que se arrepender publicamente da sua profetada. Então é algo perigoso e mexe também com a vida da outra pessoa. Agora, oração é algo tão simples que, como eu falei, diz respeito a você. Se você sente algo, ore. Mesmo que for algo do seu sentimento, ore. Sabe? Porque Deus falando com você. Isso é fenomenal. Outra observação que eu queria fazer é que das tantas vezes que mostra Jesus orando na Bíblia, a maioria delas, a esmagadora maioria, fala que Jesus se retirou para orar. No monte, num lugar separado, ele estava sempre orando, em oração. É algo que a gente vê em constante nas Escrituras, Jesus orando sozinho, se retirando para orar. A gente, às vezes, fica tanto focado nessas orações que Jesus faz de cura pelas pessoas, levante-se, Pai, te agradeço, mandou tirar a pedra para Lázaro levantar, mas a maioria das orações de Jesus eram orações íntimas com o Pai. É isso que eu estou tentando lembrar os irmãos aqui, que a melhor oração de todas é aquela que a gente faz no secreto. Sim. É um assunto muito amplo, né? Oração, e tem muitas experiências, né? Como a Giselene aí mencionou, e eu também, né, nessa caminhada, aprendi que a oração, ela transmite vida, né? Aquilo que você ora e que realmente Deus, né, Deus age. E eu lembro de uma experiência assim rápida. Eu lembro que tinha uma irmã que ela ia na igreja, o marido se dizia até evangélico, e ele não era lá. E ele a proibiu de ir na igreja, e ela, como submissa ali, atendeu, e ficamos sabendo. Eu lembro que o pastor chegou, aí ele ficou, né, foi saber, quando ele clamou, ele sentiu como que aquilo ali fosse dele, o problema como se fosse com ele, entendeu? E a oração dele, eu nunca vi ser tão respondida, que no outro dia ela chegou lá com alegria, e até o marido foi lá assistir o culto. Falei, como que Deus ia falar, não, né, eu não vou ficar, mas ela está ali, entendeu? E como que Deus assim, trouxe respondida ali, trouxe vida, aquilo ali que estava trazendo, né? Você vê na oração como vida, né? Aqui no texto aqui mesmo fala que Elias orou ali, a criança. Então a oração é um assunto assim muito amplo, e ela também traz vida, né? Nesse sentido. E a gente tem que crer que traz vida, porque eu ia até ilustrar o que eu falei aqui agora há pouco, da gente orar mesmo não sabendo exatamente se vem de nós, se vem do Senhor, apenas ore. Essa semana eu estava no trabalho, e a minha colega de trabalho falou que estava com dor no ouvido, né? Aí eu falei assim, uai, Senhor, que eu devo orar por ela, né? Não sei nem se foi um sentimento, se foi algo do Espírito, ou se foi algo que eu sei que está escrito, que para a gente orar pelos nossos irmãos, interceder por eles e tal. É uma oportunidade de ter o nome do Senhor glorificado, traz uma cura. Eu senti aquilo, eu falei assim, não, mas e se orar não acontecer? Vou passar uma vergonha, né? A gente pensa essas coisas, mas eu vou fazer, quer saber? E daí? Eu vou falar que eu vou orar se não acontecer. Se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, eu fui humilhado para a glória de Deus. É um pensamento que eu sempre tenho. Eu tinha muita vergonha para fazer muita coisa. Eu era muito tímido. Eu já falei aqui para os irmãos, por exemplo, na escola, quando eu ia responder chamada, eu tinha vergonha de falar presente. Eu ficava treinando assim, presente, para quando falar, eu vou falar presente sem gaguejar. Eu era muito tímido. Aí quando eu tive esse entendimento que tudo que eu faço para a glória de Deus, inclusive se der errado, eu vou ser humilhado para a glória de Deus, não importa, é tudo para a glória de Deus, então eu fiquei mais corajoso, mais ousado. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou orar pela minha colega. Eu falei assim, eu posso orar por você? Ela falou assim, pode sim, pode orar. E eu orei por ela. E aí uns minutinhos depois, ela falou assim, Henrique, sua oração fez efeito, eu não estou sentindo mais nada. Aí, então a gente tem que ter essa ousadia, essa coragem. Se der, glória a Deus, se não der, não prometa nada, ore com fé que vai acontecer. Exatamente, gente, isso também eu aprendi agora.
30 anos de evangelho. Eu aprendi agora, depois que eu vim para cá. Entendeu? Eu estou hoje numa loja que o objetivo de eu estar lá é para a obra de Deus, é para o reino de Deus. Então, todos os dias eu falo com o Senhor, traga as pessoas aqui para eu orar, depois para comprar, mas primeiro para orar, para eu orar. Irmãos, eu acho que eu vou começar a escrever as histórias que eu tenho vivido lá. Sabe, assim, pessoas que chegam lá, mas Deus tem uma forma extraordinária. Às vezes chega a pessoa lá, você tem remedinho aqui para depressão? Na hora que fala assim, o Espírito já fala, aí, ó, um para você orar. Então, eu já tenho uma cadeira num lugarzinho estratégico lá dentro, e aí eu vou conversando, mas rapidinho, falo assim, posso fazer uma oração por você? Claro que pode, claro que pode. E aí eu vou lá, e é isso que o Henrique falou, é fantástico, gente. Se Deus atendeu, glória a Deus. Se Ele não te atendeu, se você for, glória a Deus, o tempo todo é glória a Deus. Entendeu? Quem vai fazer não é você, é o Espírito Santo. Então, se Deus te colocou na hora que você, a pessoa estiver perto de você, precisou de uma oração, é na fila de banco, é na escola, é qualquer lugar, irmãos, a gente tem que orar com fé. Entendeu? Se Deus fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, glória a Deus. A Até glória porque, é dele. irmã, deixa eu só... Isso é muito importante, porque nunca dá errado para Deus. Se a gente ora e a pessoa não é curada, quem disse que aquilo deu errado? Eu já tive testemunhos que eu orei, a pessoa não foi curada, e depois ela veio falar, Henrique, muito obrigado por aquela oração, eu me senti tão bem. Aquilo me fez tão bem, a pessoa me abraçou assim, eu orei e deu errado, não foi curado, mas ela chorou, me abraçou, agradeceu a oração. Às vezes só o ato da gente se dispor para orar, abraçar, dar atenção para uma pessoa, Exato. o Espírito Santo já trabalha nela. Uma palavra que você dá para a pessoa, Deus aí, aquilo ali vai agir no coração dela, o momento certo, e Deus é que vai tratar e falar com ela, né? Teve um casal que foi lá na loja, lá que estava o senhor estava com esse probleminha de deprimido e tal, e eu perguntei se eu podia orar por ele, aí ele foi me contar que ele é desigrejado, que ele viveu numa igreja 1 ano e fervorosamente se decepcionou lá com o pastor e saiu da igreja. Mas aí foi uma porta, né? Falei com ele, assim, meu amigo, o que você está precisando é Jesus no seu coração, esse vazio que você está sentindo é Jesus na sua vida. Ele saiu de lá rindo, sorrindo. Então, assim, nunca mais ouvi. Mas a palavra a semente foi lançada, entendeu? Não comprou nada na loja, mas saiu de lá, pelo menos sabendo que Jesus ama ele e que está atento às coisas dele. E é isso, gente. Não pensa você que você veio nesse mundo só para ser bonitinho lá na sua escola, no trabalho, não. Você veio, hoje eu tenho essa certeza. Jesus me criou, me formou. E olha, que eu descobri isso não tem muito tempo, gente. Isso que é o pior, né? Porque quando a gente descobre mais tempo, você tem mais tempo para trabalhar para Deus. Você foi formado só para isso, para ser a imagem e semelhança de Deus. E eles olharem para você e desejar a salvação, desejar ir para o céu com você, desejar ir para o céu, morar com Jesus. É para isso que a gente foi formado. Por quê? Não tem outra coisa. Você vai morrer e o resto vai ficar tudo aí. O que vai subir? É só sua alma mesmo, né? Então, importante demais isso. Está gravando ainda? Principalmente depois do encontro com Deus, assim, que eu senti realmente minha vida assim, sendo mais transformada ainda. E aí, eu até comentei essa semana com a Rita. Eu tenho notado pessoas vindo até mim para falar de Deus. Isso nunca acontecia antes, assim, tipo, eu estou na igreja há muito tempo, mas eu não era pessoa que falava de Deus, orava pelas pessoas, igual eu tinha o meu ritual de oração, e aí eu até comentei isso com a Rita, falei assim, eu estou achando incrível isso, porque eu não estou indo até as pessoas para falar de Deus, elas estão vindo até a mim para falar, tipo, surge uma oportunidade de falar de Deus. E aí ela falou, Isabela, eles estão vendo a luz de Deus já refletindo em você. E aí eu fico assim, mas eu não sei falar ainda, eu sou criança.
Então, irmãos, é isso mesmo. É a luz brilhando na gente que atrai, né? A escuridão não atrai ninguém, né? Eu só queria contar uma experiência que aconteceu quando eu estava na assembleia ali, né? Que estava quase lá no final do culto, aí estava tendo oração, aí pastor, quem quiser uma oração, que vem aqui e tal. Aí o pastor antes falou para a gente pegar na mão assim do irmão, né? Aí eu peguei. Aí eu peguei na mão do irmão, assim, eu senti uma tremeção saindo do corpo dele, vindo na minha, eu falei, ô irmão, você quer que eu te leve lá na frente? Ele falou, sim, quero, mas eu tô com vergonha. Ah, eu vou lá com você. Aí eu fui até lá na frente, tipo assim, é igual o Henrique falou, a gente vai fazer uma pergunta ou fazer uma ação, porque Deus não deu espírito de ousadia. Então, tipo assim, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que ter o pensamento, tipo assim, se não der certo, é de Deus, se não der, é de Deus também, que Deus vai ser glorificado. Tipo assim, lá no final do culto, ele veio assim e falou, Bini, muito obrigado. É tipo assim, foi tão bom para mim quanto bom para ele. É bênção, porque você foi canal de bênção. Você foi canal, você se deixou ser usado. Entendeu? Isso é maravilhoso. A gente está nesse mundo só para isso, gente, para a gente ser canal de bênção para os outros. Né? Assim como alguém foi canal de bênção para a nossa vida, nós somos gerados para ser canal de bênção para os outros. Amém? Podemos encerrar? Vamos ficar de pé para a gente estar orando, então, né? Conversando com o Pai, agradecendo, né? Senhor, muito obrigada. Porque verdadeiramente nós temos tido um relacionamento com o Senhor maravilhoso. O Senhor tem estado disponível para nós mais do que 24 horas, Senhor. O Senhor tem sido o nosso conselheiro, o Senhor tem sido aquele que muda a nossa história. O Senhor tem mudado histórias aqui nessa cidade, mudado, Senhor Deus, situações. Temos, Senhor Deus, visto as nossas orações respondidas, Senhor. Se nós formos ficar aqui contando quantas orações o Senhor já respondeu, Senhor. Senhor, nós ia ficar o dia todo aqui. Mas nós queremos te agradecer e pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, Senhor, nos ensine a orar. Nos ensine a orar assim como o Senhor ensinou os seus discípulos, que a nossa oração seja uma oração em conformidade com a tua vontade. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser intercessores, nos ajude a ser adoradores, nos ajude a cuidar de nós também, Senhor Deus, a orarmos as nossas necessidades, nossos sonhos, nos ajuda a ter sonhos, Senhor Deus, nos faz ter sonhos para sermos grandemente instrumentos na Tua mão, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa oração a cada dia suba, Senhor Deus, como um aroma suave ao Teu Senhor, e que a gente verdadeiramente sinta que o Senhor ouviu a nossa oração. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, porque cremos no poder, na autoridade do Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém.